22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandro, como foi apresentado, eu sou professor da UERGS, né, e estou aqui junto. Hoje nós vamos fazer uma troca, um bate-papo, na verdade, né. Eu tenho aqui também o professor, né, da Unisc, também professor Alexandre Rieger, e também um dos sócios da Connect Bio, que é uma das empresas parceiras, né. Por que nós estamos aqui em grupo? Né, porque, na verdade, tudo parte da cooperação, né, e nós estamos aqui porque nós representamos pessoas que estão envolvidas em um grupo de pesquisa que inclui 3 instituições de pesquisa, né, a UERGS, a Unisc e a UFSM, pesquisadores dessas 3 instituições, e também envolvem 2 empresas, né, que é a Connect Farm e a Connect Bio, aqui representada pelo Alexandre. Então, na verdade, desde o início de toda a pesquisa, de todo o envolvimento, sempre foi direcionando como que a universidade pode fazer com que as suas pesquisas, os seus produtos, né, as suas pesquisas científicas se tornem produtos, se tornem serviços para a sociedade. Nesse caso, serviços para a agricultura. Então, dessa grande parceria entre universidades e agora também, né, grande parceria com empresas, é que a gente está buscando, em conjunto, tornar ciência palpável, tornar ciência real para as pessoas que realmente importam, né? E hoje o tema, nós temos 2 grandes assuntos, né, mas eu começo pela parte da fertilidade do solo, e eu apresento uma foto, apenas para ilustrar, né, quando a gente olha essas 2 imagens, área 1 e área 2, a gente percebe que existem diferenças, né? Se a gente comparar uma produtividade de uma área 1 com uma da área 2, ela tende a ser muito diferente. E visualmente elas são diferentes, e uma análise físico-química convencional, tradicional, feita, né, durante o momento anterior ao plantio, vai indicar eventualmente essas diferenças. E se torna, de certa forma, mais fácil tu compreender o que precisa ser feito. Bom, tenho que entrar com correção do solo, correção de acidez, correção de pH, correção de parâmetros físico-químicos em geral, e a correção pode fazer com que no final eu tenha, sim, transformar uma área não produtiva em, eventualmente, uma área produtiva. Então, isso a agricultura faz muito bem há muito tempo. Mas a nossa pergunta original era uma outra pergunta. Quando eu tenho áreas parecidas ou muito próximas em termos físico-químicos, e mesmo assim eu tenho diferença de produtividade, o que explica isso? Como que, a partir de áreas que física-quimicamente são homogêneas, são parecidas, eu tenho produtividades distintas, uma é alta e uma é baixa. O que pode estar influenciando nisso? Então, com essa pergunta em mente, nós começamos a olhar para a vida do solo. Então, o que está nesse solo, o que está abaixo, e como que essas plantas, seja soja, milho, trigo, como que elas interagem com esse solo a ponto de favorecer a produtividade. Então, com isso, nós começamos a traçar até expectativas de, bom, será que eu tenho um solo que é pobre em vida? Eu consigo corrigir ele? Será que eu consigo tornar um solo que não é tão bom, não tem tantos micro-organismos? Eu consigo transformar ele num solo melhor, adotando técnicas de manejo, plantas de cobertura, inoculantes agrícolas? Será que isso é possível? Então, essas perguntas nortearam a nossa pesquisa e acabam sendo o que a gente quer apresentar um pouco para vocês hoje, né? Então, o solo e as plantas, eles têm uma relação direta. Quando a gente olha para uma planta lá no campo, a gente tem que lembrar que abaixo dessa planta nós temos um solo rico em micro-organismos. Esses micro-organismos que aqui estão, eles interagem com a planta. Então, a planta atrai esses micro-organismos, essas bactérias, esses fungos, etc., né, para ter proteção, mas também ela é interesseira, porque esses micro-organismos, eles estão ali, e eles podem auxiliar a criar um ambiente que vai fornecer nutrientes para a planta. Então, a planta dá aquela sequestradinha, vem para cá bactéria, vem para cá micro-organismo, mas tem um porém, né? Ela utiliza isso também para benefício próprio. E entender essa relação entre os micro-organismos e as plantas que eu coloquei lá, naquele momento, naquela cultura, pode ser um diferencial na hora que eu comparo a produtividade. E é isso que é um dos grandes momentos que a agricultura está começando a olhar já, né? Então, nós temos hoje
a parte biológica está começando a vir à tona, os inoculantes agrícolas, né, estão sendo muito utilizados cada vez mais, né, e exatamente para entender que a planta precisa do solo, o solo precisa da planta, e esse solo é vivo. Nós temos vida ali. Se a gente não compreender isso, técnicas erradas podem acabar com a vida do solo. Com isso, eu tenho baixa produtividade, né? Aqui, essas duas figuras aqui, elas são bem impactantes, porque aqui nós temos uma planta não domesticada. Cada tracinho que vocês enxergam aqui, tracinhos pretos, vermelhos, é uma relação com um tipo de micro-organismo diferente. Então, essa planta ela se relacionava com muitos e muitas diferentes tipos de bactérias, fungos, etc. Uma planta cultivada, parente dela, tem muito menos conexões. Ou seja, uma planta cultivada, ela perdeu a capacidade de interagir com a vida do solo. Os micro-organismos, às vezes, até estão lá, mas essa interação não ocorre mais. Por quê? Será que as nossas práticas agrícolas são sustentáveis? Será que nós estamos favorecendo que essas plantas que a gente está colocando no solo realmente tenham uma relação com a vida daquele solo? Então, isso nos faz pensar, inclusive nas nossas estratégias. Mas aí vem uma outra pergunta também, tá? Mas e como é que eu consigo avaliar isso no meu dia a dia? Isso é um artigo científico, né? Mas como é que eu avalio isso no dia a dia da produtividade? Como é que eu consigo avaliar a campo isso, né? Então, nesse sentido, né, o que nós temos nos dedicado a pesquisar muito é na área das enzimas do solo. A Embrapa, vocês devem lembrar, né, quem já leu sobre o assunto, foi uma das pioneiras no Brasil lançando algumas análises de enzimas do solo, né? Tem um papel muito importante, né, nesse início de processo. Até o momento eu falei muito de micro-organismo, tem vida no solo, né? Essas enzimas que eu estou comentando nada mais são do que produtos que esses seres vivos produzem para liberar comida para eles mesmos. Então, assim, o micro-organismo está lá no solo. Tu tem uma variedade de compostos na matéria orgânica que está lá, na palhada que está lá, mas muitas vezes esse alimento ele não pode ser consumido diretamente. Ele tem que ser degradado, ele tem que ser transformado. E essas enzimas nada mais são do que são moléculas, né? Falando um pouco mais cientificamente, digamos assim, né? São moléculas que fazem o quê? Pegam um nutriente que está lá no solo, mas que a planta não consegue comer, e transformam em um nutriente que a planta consegue comer. Na verdade, esse micro-organismo, ele pega um nutriente que ele não consegue comer e ele transforma para algo que ele consegue comer, o micro-organismo. Mas a planta está lá, e a planta aproveita esse nutriente disponibilizado para crescer e se desenvolver. Portanto, quanto maior a atividade enzimática de um solo, mais eu vou ter a conversão de um fosfato orgânico e inorgânico, em um enxofre que a planta não consegue, para uma forma que ela consegue, em um carbono, para essa planta se desenvolver, em nitrogênio. Então, são vários os diferentes tipos de enzima que colaboram para disponibilizar nutrientes a essas plantas. Então, daí a importância, né, e isso que a gente vem estudando, como que isso ocorre, como que essas enzimas trabalham, como é que eu meço a campo a atividade dessas enzimas. Né? Então, mais interessante ainda, quando eu falo dessas enzimas que solubilizam, disponibilizam nutrientes, é um somatório. Os micro-organismos, os seres vivos que estão no solo, produzem enzimas. Os animais, a macrofauna que está no solo, produzem enzimas. E as plantas, os vegetais que estão nesse solo, também produzem enzimas. Então, a atividade daquele solo é um somatório, inclusive, do que eu plantei antes. Da planta de cobertura que eu utilizei, da rotação que eu tenho, da cultura que eu tinha antes. Esse solo se transforma numa espécie de banco de enzima. Quanto mais enzima eu tiver nesse solo, melhor a relação, maior a capacidade que esse solo tem de produzir os nutrientes necessários para a planta se desenvolver. Então, é com esse foco, né, que a gente traz esta parte e compreender esse sistema, qual que é a principal função e o principal resultado. Compreendendo como que o solo se comporta naturalmente, eu posso manejar e interferir agronomicamente, buscando um solo mais saudável e mais produtivo e rentável. Né? Agora a gente começa a conversar um pouquinho, então entramos na parte, né, mais de como que as enzimas se transformaram em produto, nesse primeiro produto da cooperação.
Então, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre Rieger, sou professor universitário, atuo na área de biotecnologia e trabalho com esse grupo que se formou de pesquisa e acabamos desenvolvendo então uma empresa chamada de ConnectBio, certo? Que está aplicando esse conhecimento todo gerado desse grupo para tentar trazer soluções para os agricultores, soluções para os produtores. Tá? Então, o que nós temos hoje de avaliação, tá, já desenvolvida pela ConnectBio? Então, a gente já tem comercialmente disponível essas 4 enzimas aqui. As duas mais clássicas são a aril-sulfatase e a beta-glicosidase. A aril-sulfatase envolvida no ciclo do enxofre e a beta-glicosidase no ciclo do carbono. Tá? Essas são as duas mais clássicas. Outras 2 enzimas, a gente também desenvolveu o protocolo para, vamos dizer assim, otimizar esses processos, tornar eles mais acessíveis, que são a fosfatase ácida e a anagase, que dão, respectivamente, o ciclo do fosfato e o ciclo do nitrogênio. Certo? Qual a importância disso? Certo? Poxa, o professor Alessandro já falou. Certo? Ela representa o que o solo tem de vida. Tá? Entender, certo, o resultado dessas enzimas não é simples, não é fácil. Tá? E é o que a gente tem se dedicado com um grande projeto, com uma coleta de dados significativa, certo? Vamos dizer assim, nos últimos meses, recentemente, um ano e pouco mais ou menos, que a gente tem atuado nessa área de formação. Tá? Uma coisa muito importante sobre essa coleta das enzimas é que eu não preciso fazer nada de diferente do que já é feito. Então, é a mesma coleta que o agricultor faz para fazer a fisicoquímica, nós vamos usar, nós adaptamos essa coleta para fazer análise enzimática. Então, não tem custo a mais. Ele vai mandar processar isso lá no centro de fisicoquímica dele, no laboratório de fisicoquímica, ótimo, manda fazer as enzimas. A gente recebe parte dessa amostra e faz a análise enzimática para o produtor também, certo? Bom, por que isso é importante? Aqui é só um exemplo para a gente ver quantos tipos de solos, né, nós já encontramos. É um ilustrativo, né, certo? Uma imagem, certo? Todos solos, muitas vezes do mesmo tipo de cultivar e com toda essa variação. Tá? Então, essa classificação de solos ela é muito importante. O professor Alexandre falou antes, puxa, a questão das plantas de cobertura, o histórico, tá? Tudo isso vai impactar a região. Certo? Diferente de outras regiões, o nosso solo no Rio Grande do Sul ele tem uma variedade muito grande. Muito, muito grande. Então, é difícil, certo, a gente fazer uma recomendação sem olhar um conjunto de informações. O Rodrigo antes estava explanando a importância de ver o histórico da propriedade, de juntar todas as variáveis físico-químicas para poder entender e fazer a melhor seleção. Bom, fizemos a melhor seleção para hoje. O solo é vida. Ele vai continuar produzindo depois? Será que eu estou fazendo, certo, a minha escolha correta em termos de manter a saúde? Eu me lembro aquele gráfico que o Rodrigo, aquela figura que o Rodrigo apresentou antes, aquelas áreas de alta fertilidade, média fertilidade, baixa fertilidade, né, quais que estavam arrendadas, né? Bom, quais que eu não quero. Aquelas eu não quero comprar, porque para recuperar a vida daquilo, quanto tempo? É inoculante? Eu não sei, certo? Então, olhar a atividade viva do solo pode nos ajudar a entender também o que vai acontecer com essa área futuramente. Tá? Isso é um aspecto diferente. Por isso que a gente fala em saúde. A gente não fala na saúde só o que ficou para trás, o que passou, é o que vai acontecer no futuro. Hoje eu sou produtivo, eu vou manter minha produtividade depois? Daqui a 2 anos, 3 anos, por melhor gestão, por melhor manejo, eu vou ter isso? A gente não sabe. Tá? Talvez sim, talvez não. E talvez parte dessa resposta possa ser obtida olhando a vida do solo. Certo? Uma maneira de olhar, que a ConnectBio faz, é olhar a atividade enzimática. Mas tem outras. Tá? Bom, então um pouquinho dos nossos números aqui, o que a gente já fez nesse um ano e pouco de existência de empresa, né? Então a gente já
trabalhou com mais de 20 mil hectares, tá? Com mais de 200 produtores associados. Já fizemos esse dado 3.124 análises biológicas, está totalmente ultrapassado, a gente já está próximo de 4.000. Tá? Eu sei porque sou eu que libero os laudos, então eu faço a conta, mas às vezes o slide ficou para trás, ficou atrasado na figura, pronto. Tá? Então, essa semana a gente liberou vários outros laudos, então eu já sei que a gente está chegando perto dos 4.000. Tá? Em que propriedades? Soja, milho e trigo. E é interessantíssimo que a gente tem junto com os nossos parceiros, certo? A importância das universidades, a importância da Connect Farm junto. Tá? Um trabalho fantástico, um experimento muito bacana, que está em análise, certo? De mais de 40 plantas de cobertura. Tá? Então, em um conjunto de propriedades, lá, um produtor, da verdade, com mais de 40 plantas de cobertura. Certo? Então, um experimento com uma riqueza fantástica, mas que ainda está demandando muita análise. Tá? Bom, enzimas, comercialmente, a gente já falou delas, a ariosulfatase e a beta-glicosidase, que são o carro-chefe que a Embrapa vende, a gente coloca no portfólio, mais as outras duas, o ciclo de nitrogênio e da fosfatase. Tá? O nosso método tem uma vantagem de ser sensivelmente mais barato do que o método da Embrapa. Tá? A gente conseguiu fazer otimizações no processo para entregar o resultado rapidamente. Certo? A gente consegue fazer ele com escalabilidade, então a gente processa não a amostra individualmente, a gente consegue processar, certo? Todas individualmente, mas simultaneamente 30, 60, 90 ou mais amostras, certo? Simultaneamente, isso dá uma escalabilidade no processo muito rápido, certo? E claro, as coisas de impacto, né? Eu sou biólogo, sou docente de biólogo, tem vários biólogos no grupo, a gente não gosta de resíduos, tá? Então tudo que a gente faz é minimizando os impactos ambientais também. Isso é uma coisa importante. O que a gente percebeu? Que para alguns desses elementos, tá, talvez a gente tenha que avançar em outras análises. Então a gente tem no nosso pipeline, certo, o desenvolvimento de outras atividades enzimáticas relacionadas com o ciclo do fosfato. O ciclo do fosfato tem aquela coisa, ele está preso ou ele está disponível? O quanto ele está disponível? Certo? E quem faz a transformação dessa disponibilidade? Então, às vezes, tem mais atores no processo e a gente precisa enxergar esses atores, por isso a gente tem também se dedicado a pesquisar novas enzimas. Bom, por que a gente avalia a atividade enzimática, então? Falei das enzimas, falei que temos elas comercialmente, mas por que analisar elas? Certo? Já dei algumas ideias, certo? Bom, escolha das áreas. Certo? Então, escolha de áreas para programas de melhoramento, com certeza. Avaliar efeito de inoculantes agrícolas. Certo? Então, os inoculantes agrícolas foram colocados lá, eles de fato estão fazendo efeito, eu estou vendo aquele efeito de ganho de produtividade, ele é relacionado ao inoculante ou ele é um outro efeito que eu não consegui medir e aconteceu ao acaso? E a gente sabe que muitas vezes isso acontece ao acaso. Tá? Avaliação de diferentes linhagens e variedades que vão, certo? Então, de acordo com uma genética, está estabelecida para aquele solo. O Rodrigo falou muito disso lá no IGA, né? A importância da escolha da variedade certa. Tá? Então, uma atividade enzimática pode nos ajudar a entender por que ela é a variedade certa. Entender o efeito dos fertilizantes na microbiota. Estou colocando fertilizante de mais, de menos, certo? De novo, volto, o índice de gestão ambiental do Rodrigo faz um tipo de estratégia. A atividade enzimática pode melhorar, pode complementar essa estratégia, certo? E pode trazer um resultado diferente, mas, claro, nós temos um ano de atuação, então é muito dado de pesquisa ainda sendo colocado e sendo trabalhado, vou mostrar alguns resultados daqui a pouquinho, certo? Recomendação de plantas de cobertura para otimizar a atividade e a saúde do solo. Como que esse solo vai ficar para o próximo plantio e depois, certo? Que plantas eu vou manejar para garantir um sucesso na minha produção, certo? E claro, então, a atividade enzimática ela vai poder impactar no manejo, certo, da cultura e na produtividade de curto prazo e de longo prazo, voltando a falar vida no solo. Tá? Bom, aqui alguns trabalhos que a gente desenvolveu, certo? Esse aqui é um trabalho com uma empresa parceira que a gente acompanhou, certo? E nesse trabalho a gente fez o acompanhamento de uma área que foi submetida a um bioinsumo e um grupo controle que não tinha o bioinsumo. Tá?
Tá? E o que tem de interessante nesse trabalho? A gente fez análise da atividade enzimática no início do processo, a gente fez em 4 momentos. No início do processo, mostrando que rigorosamente eles não têm diferenças estatísticas, certo? E a gente conseguiu mostrar como variava a atividade enzimática em diferentes fases do desenvolvimento da planta, que obviamente vão afetar os nutrientes do meio e a disponibilidade desses nutrientes no meio. Certo? Então, a gente tem mostrado aqui no nosso portfólio de 4 enzimas, certo? Nas diferentes fases, então, na fase de afilhamento, certo? Na fase de alongamento e na fase de enchimento de grão, certo? Como variou a atividade das enzimas. Certo? Existem correlações estatísticas entre os tipos de enzimas, existem diferenças significativas, e é uma análise. Aqui eu estou mostrando só os dados iniciais delas, certo? Porque quando a gente relaciona isso, das atividades enzimáticas, certo? No que a gente chamou de grupo controle, que está à esquerda, e no grupo de bioinsumo, certo? A gente consegue notar por essa imagem, os quadrinhos todos distribuídos de modo colorido, mais ou menos ao acaso, no grupo controle. No bioinsumo, a gente já tem uma distribuição diferente. O padrão de coloração está aumentando e as correlações estão aumentando para diferentes sistemas que foram avaliados aqui, diferentes parâmetros que foram avaliados ou conjunções de parâmetros. Tá? Então, a gente tem um foco muito grande, muito forte na parte estatística e tem trabalhado, então, com uma análise chamada de multivariada. Tá? E aqui um exemplo dessa análise multivariada, que é uma análise de componentes principais, onde a gente agrupa as informações todas, o desfecho da produtividade, certo? Nesse caso, do grupo controle em relação ao bioinsumo, e consegue mostrar aqueles vetores, aquelas setinhas e aqueles círculos, são grupos nos diferentes tempos, né, dos bioinsumos e de parâmetros associados. Certo? E com isso a gente consegue enxergar para onde essa vida de enzimas, tá, essa atividade no solo, está nos levando. Tá? E está nos mostrando. É interessante que esse trabalho de bioinsumo, ele começa usando o bioinsumo numa produção, em áreas que, teoricamente, não precisariam bioinsumo. Tá? E, mesmo assim, olha, mostrou uma diferença pelo uso do bioinsumo. E as enzimas ajudaram a responder, certo? Que diferenças são essas e que outros fatores físico-químicos, de fato, foram importantes para isso. Tá? Então, isso foi uma característica desse trabalho. Então, esse é um dos momentos que a gente gostaria de apresentar para vocês, nessa primeira parte sobre a fertilidade do solo. E um segundo projeto que vem surgindo, também por esse agregado da universidade, de empresas, é com relação a um outro tema. Então, vamos fazer uma divisão agora para começar um segundo momento. Depois, se tiverem perguntas, podemos voltar para essa primeira parte. Mas a segunda parte, digamos assim, da nossa fala é envolvendo também a biotecnologia, também esse grupo, né, que se formou, mas com diferente foco. Identificação de patógenos na agricultura. Tá? Então, a gente parte para o momento de usar ferramentas moleculares, e a Covid trouxe muito disso. Né? Hoje, a gente fala de PCR, a gente fala de RT, a gente fala de DNA, todo mundo já tem uma noção do que se trata. Né? E nada mais é do que essa tentativa institucional e empresarial será que a gente pode usar essas ferramentas moleculares no campo? A gente pode aplicar isso para diagnosticar patógenos, diagnosticar doenças no campo? Então, é a segunda etapa da nossa fala, né? Porque a gente sabe que na agricultura nós temos um impacto gigantesco, né? Calculado aqui pela FAO em 2019, né, em 290 bilhões de dólares com perdas causadas por patógenos. A gente coloca vírus, bactérias, fungos, nematóides, etc, etc. Então, o impacto é gigante. Né? Nós temos perdas econômicas muito desfavoráveis. Quando a gente fala desses patógenos, né, nós temos essas perdas. Temos que achar formas de minimizá-las. Né? E uma das principais estratégias até hoje utilizada é o uso de agrotóxicos. Né? Então, nós temos nematicidas sendo desenvolvidos, inseticidas, herbicidas, todos os diferentes tipos de cidas possíveis. Na tentativa de quê? Exatamente minimizar as perdas. Né? Então, existe isso. São ferramentas que, na verdade, revolucionaram a agricultura, né? Permitindo o manejo, isso é inegável. Né? Mas o que acontece é que, com o aumento das pragas,
vem também aumentando, né, aqui é por continente, só para ter um exemplo, né, aumentando de 2000 a 2019, basicamente, praticamente em todos os continentes, né, vamos pegar aqui as Américas, né, o uso de pesticidas. Então, nós continuamos tendo uma necessidade de aumentar o uso de pesticidas, o que, infelizmente, é fazer isso ou perder, muitas vezes, a produtividade, né, na propriedade. Bom, mas, então, tanto as perdas quanto o uso de pesticidas, eles acabam atingindo a todos nós, porque tem um custo econômico associado, que essas perdas do produtor acabam sendo repassadas a nós que vamos todo dia ao mercado. Porque se uma determinada cultura teve perdas causadas por insetos, patógenos, bactérias, bom, vai aumentar o preço. Se aumenta o preço, me atinge, e atinge a todos nós. Então, nós temos um custo econômico associado aos patógenos, e nós temos um custo ambiental e de saúde, principalmente devido ao uso dos próprios agrotóxicos, né? Então, esse custo ambiental é que, às vezes, o uso errado, né, o uso equivocado, acaba ocasionando, sim, problemas ambientais. Então, tudo isso impacta a nossa vida. E é por isso que, cada vez mais, é muito importante que a gente realmente identifique exatamente que área está contaminada e que micro-organismo está ali presente. Por quê? Aí eu posso ser assertivo. Eu posso direcionar e utilizar, por exemplo, o agrotóxico indicado especificamente para aquele patógeno. Eu posso adotar preventivamente estratégias de manejo, exatamente para tentar minimizar esses impactos econômicos e também ambientais de saúde. Né? Então, os patógenos na agricultura acabam nos afetando de uma forma geral, né? Porque todo mundo come e essa comida, né, ela acaba encarecendo ou tendo os impactos ambientais e de saúde. Existem métodos para diagnosticar, né, métodos clássicos para diagnosticar patógenos. Então, nós temos hoje vários laboratórios em todo o mundo, né? O Rio Grande do Sul tem vários, a gente pode citar vários diferentes laboratórios, mas que fazem, muitas vezes, utilizam técnicas tradicionais, né? A maioria delas através das análises morfológicas. Então, tem que ser feita a identificação do patógeno. Por exemplo, nematóides. Tem que se identificar uma área que tem nematóides, retirar o nematóide, olhar, né, no microscópio ou na lupa, fazer a identificação. Então, é tudo muito visual e morfológico. E, muitas vezes, tu precisa ter um indivíduo adulto. Tu não consegue fazer isso se tu tem só os ovos ou estágios muito iniciais, juvenis. Bactérias, fungos, também. Tu precisa fazer uma cultura para identificar. Isso acaba, muitas vezes, atrasando. Leva tempo. É caro, leva tempo. E, muitas vezes, identifica o problema quando já não tem mais o que fazer. Então, quando o agricultor leva uma amostra de raiz de soja contaminada com nematóide, muitas vezes ele não tem mais o que fazer. O nematóide já está lá. Já acabou com aquela área, né, que foi contaminada. Então, é nessa estratégia que a gente está tentando fazer o uso, né, de metodologias que possam melhorar, tornar mais rápido o diagnóstico. Porque quanto mais rápido eu conseguir diagnosticar que, bom, nós temos a presença do fungo X na cultura do tabaco, nós temos a presença da bactéria A na cultura de soja, ou do nematóide A, B ou C. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, menor são os impactos. Porque o agricultor vai ter tempo para manejar a sua propriedade. Então, se tem um indicativo, por exemplo, da presença de nematóides, pode usar uma variedade de soja que seja resistente, tolerante, ou fazer o uso de um inoculante que possa ter uma contrapartida, né, com relação ao nematóide, ou pode usar um nematicida, mas tu tem tempo para isso. E muitas vezes as técnicas tradicionais, elas não oferecem tempo, porque tu precisa já ter indivíduos adultos, tu já precisa ver no campo para poder fazer essa medição. Então, essas estratégias que vêm surgindo hoje, elas se baseiam muito no DNA. Então, as técnicas moleculares, assim, já existem algumas análises sorológicas sendo feitas no mercado, análise de PCR, que é a mesma técnica, né, que hoje é muito conhecida por causa da própria Covid, técnicas de sequenciamento desse solo, que buscam o quê? Bom, será que eu consigo antecipar esses passos, identificar antes? Dar tempo para o produtor, né, diminuir os custos com isso? Né? E são essas estratégias, né, que o grupo também vem se dedicando, né, a entender quais seriam úteis à agricultura, quais a gente consegue adaptar para o campo, porque uma coisa é fazer no laboratório, tudo bonitinho, outra coisa, né, é fazer a campo. Então, o grupo de pesquisa e essas empresas vêm se dedicando também a
compreender quais destas técnicas são mais eficientes, eficazes e aplicáveis ao campo, que é onde essas tecnologias querem chegar. Então, continuando. Então, ConnectBio. Um outro desenvolvimento da ConnectBio. A parte das análises moleculares. Então, além da parte de atividade enzimática, a gente tem se dedicado a esse novo desafio, certo? Desenvolver tecnologias para poder enxergar esses patógenos de modo rápido e assertivo. Então, o que a gente quer evitar? A gente quer evitar esse caminho tradicional, que está lá no desenho ali em cima, certo? Tem que coletar, tem que transportar, tem que ir a um laboratório, tem que analisar, tem que processar a resposta, devolver a resposta, coletar a resposta. Bom, isso é um tempo. Tá? Algumas dessas coisas a gente consegue encurtar com a internet, né? Então, hoje a gente não vai mais no laboratório receber o resultado, a gente já pega pela internet. Mas tem que ir lá no laboratório para coletar, deixar ser processado. Tá? Bom, e alguém tem que interpretar isso, né? Então, tem que levar para ser interpretado. Tá? O que a gente faz no laboratório? A parte molecular é uma expertise já razoavelmente dominada pelo grupo de pesquisa e pelas pessoas que fazem parte da ConnectBio. Tá? Então, usar essas tecnologias baseadas em DNA é um dia a dia para nós. Certo? Então, isso não é a dificuldade. A dificuldade é conseguir desenvolver para os alvos adequados. E é isso que a gente tem se dedicado na ConnectBio. Então, bom, benefícios que a gente vai trazer desenvolvendo essas técnicas moleculares. Alguns estão citados ali. Resultados rápidos. 1 dia, 2 dias. Isso é o que a gente faz quando faz um teste de Covid, não é? Vai fazer um teste de Covid lá por PCR, vai no laboratório, 1 dia, 2 dias, 3 dias e tem a resposta. Bom, às vezes quando é 2 dias depois, 3 dias depois, já nem serve mais aquela resposta. O paciente já internou. Ou já passou os sintomas, já está melhorando. Então, a gente tem que ser mais rápido. Então, foram desenvolvidos na Covid os testes rápidos, não foram? Certo? Mais rápidos ainda. É o que a gente tem feito. Tem trabalhado com esse propósito. Tá? Só que não para a Covid, para os patógenos específicos do campo. Então, dentro desses que a gente está falando, a gente tem 2 projetos que estão sendo desenvolvidos. Tá? Um envolve os nematóides, certo? A detecção de nematóides, que trazem um prejuízo fantástico na agricultura, e que para cada tipo de nematóide eu tenho que ter manejos diferentes, ter nematicidas diferentes. Certo? E esses nematicidas são caros. Então, uma vez que eu tenho uma propriedade infestada, o que eu tenho que fazer agora? Puxa, vou jogar nematicida em toda ela? Não, só naquela área de reboleira que tem ali? Bom, e eu enxerguei o problema. Eu posso antecipar o problema? Eu posso enxergar antes de surgir os sintomas das plantas? Talvez sim. E essa é a nossa proposta. Tá? Além desse outro projeto, tem o projeto de enfesamento do milho. Certo? Então, vamos começar pelo enfesamento do milho. Enfesamento do milho, né, uma doença trazida, né, na verdade, causada por 2 bactérias e um vírus, tá? Que são transmitidos por um inseto, a cigarrinha do milho. Puxa vida, que problemão. Quando eu tiver a minha planta e já estiver enxergando esses sintomas, aí é fácil detectar. Eu não preciso nem de laboratório. Mas o prejuízo está instalado. Tá? Então, dá para enxergar antes? Talvez, provável, e é o que a gente tem feito. Pelo que a gente tem desenvolvido, dá para enxergar antes. Tá? Então, é isso que a gente tem desenvolvido. Então, métodos de identificação molecular, onde a planta ainda não tem um sintoma evidente. A gente vai lá coletar e vai confirmar. Isso vai permitir o manejo antecipado, com assertividade, certo? Sem, de novo, diminuindo os impactos econômicos, ambientais e para a saúde, porque o que a gente vai usar é veneno, certo? Ou isolamento, ou algum outro tipo de manejo. Mas talvez dê para enxergar antes da planta. Dá para enxergar no vetor, no inseto. Então, a gente também pode enxergar o vetor e não fazer o que tem acontecido hoje com o enfesamento do milho. Enxergou o vetor, taca-lhe veneno. Daí não mata só o vetor,
mata um monte de outras coisas e vai impactar na produtividade, vai impactar na saúde, porque tu vai tirar as coisas benéficas também. Tá? Então, as estratégias moleculares, elas são muito boas. O problema, onde é que está o laboratório molecular? Ele está numa cidade que tem tecnologia, eu tenho que coletar amostra, tenho que transportar. Bom, vamos resolver isso. Vamos para o teste rápido. Tá? Então, embora a gente hoje esteja trabalhando também nessa parte molecular tradicional, vamos dizer assim, essa de 1, 2 dias, certo? Mas tem que vir a amostra até o laboratório. O que a gente está fazendo é o desenvolvimento de metodologias para que a gente possa aplicar isso diretamente no campo. Tá? Esse é o nosso objetivo final, é o nosso objetivo de construção como empresa para enxergar esses patógenos, certo? Então, no projeto de nematóides, ele vai estar baseado na identificação de DNA, certo? É diferente da parte convencional, morfológica, demorada, certo? Tem que ir lá tirar, tem que encontrar, tem que fazer os nematóides migrarem, tem que... dá um trabalhão, certo? Vamos direto para a identificação do DNA. É uma técnica sensível, mais rápida, e o que a gente quer fazer é isso, realizar em campo. Então, essa etapa de 1, 2, 3 dias, nós estamos adaptando metodologias para serem usadas no campo, para que um técnico possa fazer isso. Eventualmente o dono, certo, da propriedade possa treinar uma pessoa, ele vai lá e faz o teste em campo e tem o resultado. Tá? Então, tudo que a Connect Bio sempre produz, ela pensa em facilitar e antecipar resultados. Tá? Esse é um dos objetivos da empresa. Tá? Isso vai permitir a gente fazer o manejo imediato. Não vou ficar esperando a resposta. A resposta hoje, tradicional, para uma análise de nematóide, ela pode levar 15 dias, até transportar, até chegar no laboratório, ele precisar confirmar, daí ele não tem o teste sorológico, tem que mandar para outro fazer o teste sorológico, complementar a coisa. 10, 15 dias. Bom, 10, 15 dias na agricultura é uma enormidade para um desenvolvimento de uma planta e o que vai afetar no desenvolvimento dela. Tá? Então, fundamental a gente poder resolver isso antes. Identificando isso, tem uma outra coisa interessantíssima nos nematóides. A gente se propõe, como empresa, a identificar não só quando a planta vai ficar doente, a gente quer identificar, na verdade, o solo, para a gente poder fazer o manejo correto. Então, ele está lá no solo, ele é um residente do solo. Mas, quando que ele, de fato, vai causar uma infestação? Quando que ele vai causar um problema? Quanto eu preciso ter dele para causar um problema? Certo? Então, a gente está trabalhando também com o desenvolvimento de técnicas para avaliar no solo ele, certo? E fazer previsibilidade, estabelecer, certo? Barreiras fitossanitárias, manejo com plantas de cobertura, necessidade pontual, específica do nematicida, que é um produto caro, certo? E que, bom, tem toxicidade. Então, vamos usar quando de fato precisa. Tá? Então, essa é uma ideia. E, claro, se nada é possível, qual planta resistente e tolerante àquela espécie? Tá? Então, qual a variedade genética que melhor se adapta naquela área? Vai ter um custo isso e uma perda de produtividade. Tá? Então, o nosso objetivo final é fazer isso aqui. Coletar as amostras em campo, solo, planta, certo? Fazer extração dos ácidos nucleicos, no caso do nematóide é DNA, eventualmente poderiam ser RNAs também, certo? Um teste rápido, 1, 2 horas, poucas horas, e manejo imediato, certo? Então, isso é o que a Connect Bio se propõe. Com isso, a gente encerra a apresentação, mas não sei se quer comentar alguma coisa de captação de recursos, alguma coisa, não? Então, tá. Então, para mostrar como isso é importante, tá? A parte enzimática, a Connect Bio nunca buscou captação de recursos, o grupo de pesquisa também não buscou uma captação de recursos externos. Quando a gente começou a se dedicar à área dos patógenos, cabe mostrar, é uma coisa impressionante, é tão impactante isso na vida do produtor, certo? O resultado final, que a gente, em pouco tempo,
a gente já captou quase R$1 milhão de fomentos de financiamento para desenvolvimento dessas tecnologias através do grupo de pesquisa das universidades e das empresas parceiras. Tá? E isso que a gente recém começou a fazer esse movimento, né? Certo? É um movimento de poucos meses. A empresa ConnectBio existe há um ano e meio quase, certo? Não tem 1 ano e meio ainda, certo? E meio ano para cá, a gente tem feito uma reviravolta, porque isso realmente impacta para todos nós. Tá? Eu agradeço a todos. Professor, meu nome é Emerson, explanação. A questão da parte enzimática, vocês pretendem chegar a um certo ponto de associação dos biológicos, enfim, né, que estão vivendo aí, de chegar ao ponto de dizer, ó, esse é o melhor manejo para essas X bactérias? Perfeito, é ótima colocação, tá? Porque essa é a grande questão. Certo? Eu faço atividade enzimática. Qual o manejo? O que ela de fato me diz? Então, a ideia inicial era atividade alta, produção alta. É real? Bom, depende da fase. Em que momento eu estou fazendo essa atividade? É no início? Eu fiz a correção físico-química? Eu já coloquei fertilizante? Foi antes? Foi depois? Por isso que a gente tem os nossos trabalhos com acompanhamento. Então, entre as propostas de pesquisa da ConnectBio não vale só olhar um momento, vamos olhar um conjunto de momentos para a gente ter, certo? Que momento é e que enzimas vão nos permitir identificar o melhor manejo. Tá? Essa resposta é uma corrida do ouro, certo? Ela não é uma resposta que se tenha facilmente. Então, a gente não vai conseguir, a minha opinião, certo? E eu acho que as pessoas que trabalham no grupo de pesquisa já perceberam isso e fazem a mesma coisa, nós não vamos conseguir do tipo, se essa enzima está nesse valor, isso é bom, isso é ruim. Bom, essa enzima, nesse valor, é bom quando? O que eu fiz de manejo foi bem feito. Então, é uma resposta integrada, não é um resultado solto. Não é que nem a fisicoquímica, não adianta olhar o potássio, não adianta olhar só o fosfato, eu tenho que olhar o conjunto de informações. Então, ela vai ser trabalhada dentro de um conjunto de informações. Essa é uma grande dificuldade mercadológica desse produto. Não é preço, certo? O preço a gente já conseguiu reduzir, e muito, certo? E se aumentar a demanda, reduz mais ainda. Mas é a utilidade da informação. Então, essa informação precisa de ciência de dados, essa informação precisa de inteligência, certo? É o que o Rodrigo falou antes, a gente não maneja uma coisa sozinha, é um conjunto de informações. Tá? Não é só a minha glicose do sangue alta que diz que eu estou diabético, tem outros fatores que podem dizer isso também, né? Às vezes, nem ela que diz isso. Tá? Então, só para trazer para um exemplo mais do dia a dia. É um fator complexo e é por isso que a gente investe muito em pesquisa, por isso que o grupo investe em pesquisa, certo? Faz parcerias para enxergar isso e propor soluções, agregar valor a esse produto que com certeza tem um valor bem interessante, senão ele não estaria sendo feito nos Estados Unidos, na Europa e na China. Na China se faz muita coisa e os chineses não botam dinheiro fora, tá? Tá? Os americanos também não. Mas não é fácil, não é fácil. Uma dúvida, esses produtos à base de bacilos e bactérias que estão vindo por empresas aí para atingir o mercado, principalmente esses dessolubilizadores de fósforo, como que eles funcionam no solo para solubilizar esse fósforo que está no solo, para disponibilizar para a planta, através dessas enzimas ou não? Como é que funciona isso aí? E que nível de... eu tenho meu solo lá, tem 8 ppm de fósforo. Quanto essas bactérias, bacilos, vão me ajudar a, vamos dizer, liberar esses nutrientes que estão absorvidos para a solução do solo, para a planta poder absorver, e quais os parâmetros que o produtor vai ter para saber quando usar esse produto e quando não usar?
Excelente pergunta. E sobre a questão do fósforo, foi exatamente um acompanhamento. Tá? O bioinsumo utilizado ele era um solubilizador de fosfato. Tá? E como eu disse, se a gente fosse olhar as propriedades inicialmente, não tem por que fazer nada disso lá. Elas tinham fosfato. Mesmo assim, os dados mostraram que quem usou o bioinsumo, a parte do que foi usado o bioinsumo, teve um rendimento, teve um ganho de 5% acima, certo, do que quem não usou. É um rendimento pequeno? Pequeno, certo? E a gente enxergou isso pela atividade enzimática. Tá? Então, a gente começou a enxergar isso na atividade enzimática e na mudança de alguns comportamentos do solo, tá? De alguns comportamentos desse período que a gente teve de acompanhamento, tá? Que refletiam, vamos dizer assim, o quanto de nutrientes, tá, a planta estava consumindo ao longo do processo e a necessidade das enzimas estarem trabalhando para isso. Tá? O professor Alessandro, de repente, pode colocar mais um pouquinho, porque ele também participou muito intensamente dessa pesquisa. Eu acho que a sua pergunta vem muito a calhar, né? Porque o produtor, no fim das contas, ele quer saber, se eu investir para usar o inoculante, eu vou ter retorno? É isso. Se não tiver retorno, por que eu vou investir? Então, me convença que eu colocando, gastando tantos reais por hectare, eu vou ter no final tantas sacas. Essa é a pergunta, né? O que não é fácil, porque eu começo... Lembra daquela imagem que eu coloquei dos micro-organismos? Quem garante que o inoculante produzido aqui em Santa Cruz do Sul, aqui em Cachoeira do Sul, vai sobreviver lá no Cerrado quando eu colocar ele no solo do Cerrado? Pensa no solo como um monte de micro-organismo, um querendo literalmente comer o outro. Quer comida? Eles estão disputando comida. Então, o primeiro ponto eu já partiria a necessidade que nós temos de comprovar que os inoculantes agrícolas permanecem no campo e por quanto tempo eles têm atividade. Então, me perguntou como que ele solubiliza, né? Enzimas. Então, uma das formas de saber se o inoculante está sendo efetivo é o acompanhamento enzimático. Bom, eu apliquei o inoculante agrícola, aumentou, vamos supor que seja o solubilizador de fosfato, como o exemplo que nós demos. Apliquei o solubilizador de fosfato, aumentou a atividade enzimática? Beleza, o inoculante agrícola está funcionando. Continuou aumentando, continuou. Depois de um mês caiu. Caiu por quê? Eu tenho que reaplicar o inoculante nesse momento, para que continue tendo um aumento. Sabe? Então, tu consegue, inclusive, prever quando é o melhor momento de reinocular, se necessário, ou reaplicar. Né? Normalmente se faz na semente, no primeiro momento, né? Mas pode fazer aplicação também na própria fileira. Então, esse tipo de dado, como das enzimas, eles auxiliam exatamente a ver, está sendo eficiente e por quanto tempo? Porque hoje a gente não sabe, a gente aplica e vê o final. Tu mede o quê? Apliquei hoje e eu meço depois da colheita o que aconteceu. Mas e se eu tivesse aplicado uma vez a mais? Ou se eu tivesse usado um outro inoculante que se adaptou melhor naquele solo? Mas a gente não sabe. Então, as enzimas, né, nesse projeto que a Connect Bio está trabalhando, né, que nós ajudamos na pesquisa, é exatamente para tentar também auxiliar nessa tomada de decisão. E acompanhar, para ter um dado científico, e não ficar naquela de apliquei e espero para ver o que aconteceu. Não, eu acompanho. Então, a Connect Bio vai me disponibilizar um produto. Se eu vender para o produtor um solubilizador de nutrientes lá, o produtor aplicou, daqui uma semana, 2 semanas, eu vou lá na propriedade, coleto um pouco de solo, pingo lá umas gotinhas e não, a atividade enzimática aqui está funcionando. Perfeito. Essa é a maneira de eu provar para ele que está funcionando o produto, em vez de que o produtor hoje ele vamos dizer assim, sistêmico, ele acostumado com os produtos químicos, tu aplicou, tem que matar. Ele não espera o tempo. Né? Exatamente. E tem a questão que eu acho, Alexandre, que é bom que ele comente, né, que a Connect Bio também está olhando para o sequenciamento, né, para ver se continua lá o inoculante. Né? Tem um projeto que nós não colocamos aqui, certo? Que é a análise de sequenciamento de DNA de toda a vida do solo. Certo? Então a gente olha o conjunto de informações que tem de todas as bactérias, de todos os fungos que estão presentes naquele solo. Tá? Essa informação dessa biodiversidade tem a ver com aquela figura que o professor Alexandre mostrou da planta não domesticada e que consegue fazer um monte de interações, inclusive evitar o surgimento de patógenos, disponibilizar melhor. E é o que a gente às vezes diz, não é a melhor produtividade desse ano só, é de um conjunto para os anos seguintes também. Eu não posso pensar só nesse ano.
é a vida que eu tenho que pensar para o futuro, é a saúde, certo? E por isso a saúde do solo, tá? É uma mudança de paradigma? Talvez, tá? Desafios. Se ninguém vai fazer, mas eu não vou perguntar. A respeito da cigarrinha do milho ali. Como que ela, vamos dizer assim, ela é o vetor, né, do espiroplasma ou do vírus? Esse vírus está presente no solo, que daí ele vai infectar uma planta, que daí ela vem, a cigarrinha se alimenta vamos dizer, do poema daquela planta, adquire os vírus e transporta para as outras. É assim que funciona a transmissão do vírus. Esse vírus está no solo, como é que ele entra na planta de milho? Ela está, na verdade, na cigarrinha, que ao se alimentar, acaba infectando, né, a própria planta. Não, porque na verdade, pelo que eu sei, ela tem que picar uma planta de milho infectada para distribuir para os demais. Isso. Mas como é que esse vírus chegou naquela planta de milho? Via o espiroplasma, aonde que ele está presente no solo? Não, a nova estratégia da FAPERJ... Não, eu quero saber isso, como é que o espiroplasma, o protoplasma infecta a planta de milho. A cigarrinha se alimentou da planta infectada e saiu distribuindo o vetor. Sim. Mas como é que eu planto milho aqui nessa área hoje? Não tinha, o ano passado, 2 safras atrás, não tive sintoma de planta infestada. Agora, como que eu... Outras cigarrinhas, amiga, o próprio transporte de cigarrinha, a contaminação de cigarrinhas acaba se deslocando. Por isso que o que é feito hoje em dia, né? Viu cigarrinha? Aplica. Nem sabe se a cigarrinha está contaminada. Porque a cigarrinha é o vetor, porque é dentro dela que estão os vírus. Então, toda vez que essa cigarrinha se alimentar do milho, ela passa esses vírus, esse vírus, essas bactérias, para aquela folha de milho. E ali, quando entrou na folha de milho, as bactérias, os vírus começam a se espalhar. E aí começam os danos. Né? Por isso que a cigarrinha é o grande vetor. Né? Só que não basta, assim, qual que é o grande efeito de uma aplicação massiva de um inseticida na própria cigarrinha? Tu tem um desequilíbrio ambiental que tu pode causar. Tu tem outros insetos não alvos que tu acaba usando. E tem outra questão, é caro também. Então, se tu conseguir identificar... Hoje, o agricultor que faz? Tem cigarrinha? Passa imediatamente inseticida. O ideal seria o quê? Ter uma forma de monitoramento rápido e precoce, que tu identificou. Tem cigarrinha, livre de vírus, livre de nada. Não aplica. Repete o exame, o teste daqui a 1 mês. Monitora. Exatamente para ser de forma precoce. Eu sei, né? A gente tem também trabalhado, buscando identificar, aí sim vem na linha da sua pergunta, que é, no solo, será que a gente consegue identificar vírus ou essas bactérias no solo? Né? Nós acreditamos que sim, mas isso está em fase de testes. Porque onde se consegue se concentrar a grande quantidade de material genético, que é o DNA e o RNA, é nas folhas, com a lesão, né? E na cigarrinha. Mas a nossa expectativa é que a gente consiga também identificar no solo. Porque isso seria antes até do próprio plantio de milho. Então, se eu identifiquei que existe uma tendência que aquela área possa vir estar contaminada, eu já faço algum tipo de manejo. Quando o milho entrou, já tem uma certa proteção. Porque do jeito que é hoje, se eu esperar para ver as listras no milho, já era. Já foi. Né? Se eu esperar para ver cigarrinha, eu já tenho o milho todo plantado. E talvez já tenha a contaminação acontecendo. Então, existem essas estratégias. Né? E o solo é uma possibilidade. A gente acredita que vai poder avançar para ter acurácia como pesquisa, e aí depois vem a ConnectBio para desenvolver o produto. Né? Mas a nossa ideia é que sim, existe essa possibilidade. E é isso que a gente está também focando enquanto grupo de pesquisa. Só para complementar, existem algumas... o professor Alessandro falou, no solo é uma ideia, mas a gente sempre tem que pensar que também tem as limitações, né? Porque, bom, às vezes aqui está no solo por um acaso, mas às vezes está no solo residente. Tá? Então, são coisas que a gente tem que avaliar bem, certo? E a gente tem feito discussões e testes nesse sentido. Eu esqueci de comentar também, mas uma outra possibilidade é acompanhar, quando não tem milho, mas tu tem outras plantas que eventualmente sejam também parasitadas ou que tu tenha uma presença de cigarrinha. Então, a presença da cigarrinha, mesmo em outros momentos, também pode ser diagnóstico para dar uma olhada naquela propriedade. Será que nós temos, mesmo não plantando milho ainda, tu pode fazer um monitoramento ao longo do tempo todo, né? Que essa é uma das teorias, uma das coisas que a gente quer fazer. Baratear tanto o serviço, que tu não precisa fazer uma vez ao ano. Tu possa fazer sempre, acompanhar. Exatamente. Então tu tem, agora eu não tenho nada, daqui a 1 mês eu tenho, bom, vamos testando. O ponto de ser barato para poder ser acompanhado, que é o que a gente busca muito da analogia dos médicos, né?
Imagina se a gente faz o exame uma vez cada 30 anos. Não é eficiente. O ideal é que se eu tenho uma preocupação, eu vá acompanhando o exame mês após mês, seguindo o aconselhamento. Para uma doença a campo, também isso seria interessante, mas tu tem que ter um produto confiável e barato para poder fazer várias vezes. O que às vezes não dá, né? Se o produto é muito caro, tu não vai fazer isso uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Então esse é o desafio, ser barato, mas também ser confiável. Sim, quando tu faz isso é uma boa pergunta quando a gente fala de pesquisa, então cai numa área assim fantástica. A gente chama muito de bioprospecção, né? Toda vez que tu acessa a variabilidade em qualquer local, e nesse caso do solo, você está prospectando, tu está conhecendo os micro-organismos que ali estão. Se tu tem uma região que é extremamente contaminada, né, ou tem presença de cigarrinha, mapear aquele local e observar que tipo de bactérias estão e se adaptam naquele local, pode ser interessante também. E tem muito dado hoje na literatura mostrando, né, que existe antagonismo entre diferentes espécies. Então, a presença de uma bactéria, outras bactérias acabam inibindo o crescimento dela, um outro fungo, um outro vírus. Então, existe a possibilidade dessa bioprospecção, né? Existem muitos grupos de pesquisa mundialmente fazendo isso. Tem gente que está vasculhando o fundo do oceano. Tem gente que está lá no meio da Amazônia coletando solo amazônico. Para identificar o quê? Exatamente identificar potenciais bactérias ou fungos que possam controlar patógenos do campo. Como é que tu faz isso? Tu pega o patógeno e coloca as bactérias. A bactéria que tu observar que inibir o crescimento do patógeno ou matar o patógeno é um possível bioinoculante que pode ser usado. Exatamente, porque uma aplicação de qualquer produto, vamos pensar assim, um nematicida, tu vai matar o nematóide patogênico, sim, mas no solo tu tem muitos nematóides que são bons. São benéficos para a planta. Uma vez que tu passou o nematicida, eventualmente tu mata tudo. Eu usei algo para controlar o vírus X. Bom, vai matar o vírus, mas vai ter outros efeitos colaterais. E aí vem aqui a história da saúde do solo. Né? Por que quando a gente evita tomar antibiótico, o mínimo possível? Porque o antibiótico vai matar, ele não vai selecionar a bactéria que está nos causando o mal. Ele também vai matar as bactérias que são benéficas ao nosso corpo. Tanto que a gente tem que repor depois a microbiota intestinal, né? É recomendável. Mesma coisa no solo. E é essa visão que o nosso grupo está tentando mostrar, né? Que, olha, é vivo. O que tu interferir ali vai ter consequência. Então, conheça para poder interferir o mínimo possível e assertivamente. Então, agradeço muito Alexandre e Alexandro, né, pela participação e por essa excelente palestra. Eu quero deixar uma lembrança da 20ª segunda FENARROS, né, de Alexandre e Alexandre, tá bom?